Eu vi no início da semana o infeliz e triste caso de adultério do famoso escritor Philip Yancey, que inclusive foi divulgado, ou melhor, foi um pouco esclarecido e feito algumas reflexões pelo reverendo Augusto Nicodemos no seu Instagram. E o que nós podemos aprender com o adultério do Philip Yancey? Aí você pode me perguntar, tem alguma coisa para aprender com o adultério? Existe um provérbio bíblico que diz que o sábio ele aprende com o erro do tolo. Eu não estou classificando Philip Yancey ou qualquer outra pessoa como tolo. Em outras palavras, o escritor do provérbio quer dizer que a pessoa sábia ela não precisa cair nos mesmos erros. Ela já aprende e toma cuidados, vigia para que ela também não caia nos mesmos erros, porque ela viu outra pessoa errando, basicamente. E o que eu quero refletir com vocês, através desse infeliz caso, é que o Senhor Jesus diz em Mateus que nos últimos dias o amor das pessoas esfriariam. E, consequentemente, também o temor, o limite, a prudência. Antes, quando os homens, principalmente a figura do homem, ela é muito centralizada nesses casos de adultério. Quando o homem caía em adultério, logo ele admitia. E este caso era trago à igreja, ele era responsabilizado e disciplinado, mas era um caso isolado e específico. Você já prestou atenção que de uns anos para cá, os casos de adultério eles vêm saindo de um caso isolado e tomando proporções de relacionamentos de longa data, uma outra vida à margem do casamento, ou seja, isso sai da esfera de um caso grave de adultério e parte para um caso gravíssimo de uma vida dupla de longa data, como é, por exemplo, o caso do Philip Yancey. Os homens eles admitiam os pecados ou o pecado anteriormente e o seu arrependimento era mais escandaloso ainda do que o seu próprio pecado, porque eles estavam dispostos a passar pelo processo de reabilitação, eles estavam dispostos a encarar a vergonha do pecado, porque era mais vergonhoso o que eles haviam cometido, mas esse senso de temor era tomado de forma imediata. Depois do pecado, vinha logo o arrependimento. E hoje, ao que parece, os homens são tomados de remorso, porque são 8 anos, não são 8 dias. E nós temos que refletir sobre isso. Nós tivemos um último caso no final de 2025, o caso do adultério do pastor Salles Batista com a própria nora, que já durava 6 anos. Então, olha só, não são 6 dias, são coisas que nós devemos questionar. Alguns desses casos foram expostos e as pessoas em questão tiveram que admitir os pecados. Já em outros casos, como é o caso do Philip Yancey, houve uma admissão do pecado. Mas fato é que nós não sabemos o que houve porque não houve um relato mais abrangente de toda a situação dos 8 anos. O Philip Yancey foi até os seus irmãos ou parceiros da coluna, o Christian Today, ou Cristianismo Hoje, é uma coluna onde ele trabalhava, e mandou um e-mail explicando que ele não poderia mais palestrar, que ele pararia de escrever, se afastaria do ministério por causa disso. Mas ninguém sabe o que houve de fato e que levou o Philip Yancey a admitir este pecado. Eu não estou dizendo que ele não teve auto-iniciativa de confessar o pecado e deixar. Eu estou dizendo que ninguém sabe, porque não houve esclarecimentos quanto a isso, segundo o Philip Yancey, para preservar toda a dor, toda a destruição que já estava sendo causada a outra família, ao outro marido, no caso o marido traído, com essa relação que ele tinha com essa outra moça de 8 anos. Mas 8 anos, cara, é uma vida. Eu posso falar porque eu completei no ano passado 8 anos de casados com a minha esposa, sendo que nós temos 13 anos de história e dentro desses 8 anos de casados nós temos 2 filhas. Nós já vivemos muita coisa nesses 8 anos. Foram aniversários de casamento, foram natais, foram ano novo, foram declarações, foram perrengues, dificuldades que nós passamos e tudo isso nos fortaleceu ainda mais. Então, como seria esses 8 anos eu me relacionando com outra pessoa, fazendo talvez juras de amor, dedicações, comemorando natais, aniversários, de relacionamento com essa pessoa. Isso é algo que nós devemos ponderar e pensar, porque o nível de temor deve cair, porque a cada vez que eu estivesse com a minha esposa dentro desses 8 anos, eu pensaria que eu não estaria sendo verdadeiro, que eu não estaria sendo honesto nem com ela e principalmente com o Senhor, com os votos que eu fiz de casamento. Eu não estou falando isso aqui para julgar, eu estou falando isso aqui para nós refletirmos sobre o que está acontecendo. O temor das pessoas, não só aos seus cônjuges, mas principalmente ao Senhor, ele está se esvaindo, de maneira que as pessoas estão construindo uma vida fora do casamento e quando são expostos de alguma forma, elas então resolvem admitir os pecados e contarem que estavam vivendo uma vida dupla fora do casamento. Isso tem levado diversas famílias à destruição, envolvendo não só a pessoa que está traindo e a outra que está traindo do lado de lá, mas
mas envolve o outro cônjuge, envolve os filhos, enfim, são duas famílias que são completamente destruídas. As pessoas têm questionado, e questionaram muito, inclusive o reverendo Augusto Nicodemos nos comentários, porque o Augusto Nicodemos fez uma explanação, né, de como seria o procedimento agora em relação ao Philip Yancey, que até mesmo ele disse que se dedicaria ao casamento agora, tentar viver um pouco do que ele escreveu ao longo da sua vida nos seus famosos livros, mas as pessoas perguntaram, e a outra mulher? E a outra família, o mesmo cuidado vai ser dado a ela, a mesma atenção, o mesmo acompanhamento vai ser dado a ela, porque são duas famílias destruídas. Não deve levar o mérito só quem admitiu o pecado. A admissão do pecado não nos isenta da responsabilidade ou da consequência dos nossos atos. Então, sim, nós devemos aprender que ser bem-sucedido ou receber uma graça comum no que diz respeito à arte, à literatura, enfim, ser escritor, não nos isenta de pecar. O próprio Philip Yancey disse isso, que ele mesmo não conseguiu viver tudo que ele escreveu na vida dele. Então nós devemos pensar sobre isso, que a graça de Deus é que nos mantém, e principalmente nos atinar para isso. O temor do Senhor é que nos mantém na nossa vida de santidade com Ele. O marido não é fiel porque ele é bonzão, porque ele é bem sucedido. O marido é fiel ao nível em que ele tem o temor do Senhor. Sem esse temor, ele está sujeito a cair nesse tipo de pecado e levar uma vida à margem do seu casamento, como é o caso do Philip Yancey, do Sales Batista, do Tiago Alicerce, do Ney Barreto e de tantos outros que vinham cometendo adultério já de longa data. Há casos desses que diz que já há filhos inclusos nesse adultério, filhos que já nasceram, filhos que não são filhos do cônjuge da pessoa, mas filhos da pessoa com quem ela está traindo, como foi o caso do Ney Barreto, ou até desconfiança em relação ao Sales Batista, de quem seriam os pais, se era o seu filho ou se era ele como sendo sogro da esposa do filho dele. Enfim, são questões muito conflitantes e que nós sim devemos conversar, devemos refletir, por mais que seja delicado o assunto, mas é necessário para que então nós possamos vigiar e tomar as medidas sempre cabíveis, necessárias para nos mantermos firmes na palavra de Deus e longe do pecado. Que Deus possa ceder graça a todos nós, ao Philip Yancey, a sua esposa, a família da outra moça, a todos, enfim, para que nós mantenhamos uma vida íntegra, honesta diante de Deus, com Deus e com o nosso cônjuge, porque todos nós estamos sujeitos, mas o Senhor, Ele nos sustenta e nos livra de toda a tentação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Sei que pode haver diferenças em relação a isso, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Então, que Deus o abençoe, se inscreva no canal, isso é muito importante, me ajuda a continuar produzindo vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso aí, fiquem todos com Deus e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!